Se reclamamos da vida, em que Deus acreditamos? Mais um ouvinte levanta a questão da transexualidade na visão espírita. Nossa dificuldade em encarar as doenças e saber conviver com elas. Como evitar o desgosto pela vida com o avançar da idade. Lei de Deus ou lei natural? Mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Como medida preventiva, Caminho de Damasco suspende os passes do domingo. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje, domingo, 17 de janeiro de 2021, estação verão. Agora são 11 horas e 35 minutos em Garça. Ouça e recomende Momento Espírita, que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode ouvir este programa em qualquer outro horário acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões a fazer, mande seu recado para o programa por telefone ou pelo WhatsApp. Participe. Nossos contatos são os seguintes, todos com o DDD 14. Telefone fixo aqui da rádio 3471-0700, celular 981-792405, ou temos também o WhatsApp 997-512397, repetindo todos os números com DDD 14. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, CEP 17.400.000, Garça, São Paulo, ou pode ainda trazer o seu recado pessoalmente. Todo domingo sorteamos um livro entre as pessoas que nos ligam até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Vamos sortear no segmento final um exemplar da obra Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, de Victor Diepman, psicografado pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. Este livro trata do caso de um jovem universitário que perdeu a vida num acidente em 2013 e que retorna com mensagens consoladoras a seus familiares. Publicação da Lumen Editorial. Já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar desse livro, Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, ligue num desses telefones. Fixo 3471-0700, celular 981-792405, ou mande mensagem para o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Ganhou o livro no domingo passado nossa habitual ouvinte, Rosa, de Vila Rebelo. A edição deste domingo conta com o comando sonoro do Gustavo Souza. A apresentação, Juliana e Luiz Eduardo, com a participação do Mares no telefone. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Disse Deus a Moisés: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres atravessado o Jordão, entrando na terra de Canaã, exterminai todos os habitantes daquele país, quebrai os padrões, reduzi as estátuas a pó e devastai todos os lugares altos, purificando a terra e habitando nela, porque eu vô-la dei em possessão e a repartireis entre vós por sorte. Quem lê esses primeiros 3 versículos do capítulo 33 do livro de Números da Bíblia e muitos outros de conteúdos de teor semelhante do Antigo Testamento, vai se deparar com esse Deus vingativo, violento e impiedoso, que no anseio de proteger um povo com prejuízo de todos os outros,
faz tremer o mais cruel dos homens. A fúria divina, segundo a narrativa bíblica, era tão assustadora que o próprio Moisés, num dos capítulos do Êxodo, teve que intervir num determinado momento, pedindo a Deus clemência ou moderação em relação aos hebreus que se rebelaram e que ele insistia em castigar. No entanto, ao lermos esses relatos de indescritíveis ordens de massacres e extermínio, precisamos considerar que eles se referiam a uma época muito recuada da nossa, mais de 30 séculos atrás, mais de 3.300 anos, em que o homem, ainda na infância da humanidade, com uma compreensão muito limitada da vida, não era capaz de conceber Deus além dos seus limitados e imperfeitos conhecimentos. Só bem mais tarde, passados 1.300 anos depois de Moisés, é que Jesus de Nazaré, nascido no seio daquele povo, assustou o mundo com uma proposta totalmente diferente daquela a que se afeiçoara Moisés e seus seguidores. Por isso mesmo, ao invés de ensinar ódio, mesmo pelos inimigos, Jesus teve a ousadia de recomendar compreensão e amor para espanto de todos. Era uma guinada de 180 graus, uma completa reviravolta nas leis morais que Moisés havia ensinado. Quer dizer, a lei que Jesus veio ensinar, que foi muito mal compreendida no seu tempo, até hoje nós não conseguimos assimilar por inteiro, por causa da estreiteza moral de nossas concepções. O Deus que Jesus ensinava, portanto, não era mais o rei tirano e cruel que elegera e privilegiava um único povo, que insuflava a guerra e mandava assassinar impiedosamente os inimigos, sacrificando mulheres e crianças, enfermos e idosos, praticando um verdadeiro genocídio, inconcebível hoje pelas leis humanas. O Deus de Jesus era agora o Deus Pai, que no lugar de odiar, amava, que no lugar de se vingar, compreendia, que no lugar de condenar, perdoava, que se preocupava e tudo fazia para o último de seus filhos. O Deus Pai, que não era mais rei e muito menos senhor dos exércitos, vinha através de Jesus revelar-se como o Pai bom e perfeito, que acolhe todos os homens, porque todos, sejam quem forem, são seus filhos do coração. Quanta sublimidade nos ensinamentos de Jesus! Quando lemos a Bíblia ou qualquer livro religioso da antiguidade, precisamos levar em conta o quanto a humanidade evoluiu nestes últimos 4.000 anos, tanto intelectual como moralmente, e que os crimes do passado, que tanto sangue espalhou pelos tortuosos caminhos da história, não podem mais ser vistos e considerados com naturalidade, pois hoje os tempos são outros, as metas são outras, e o ser humano, embora ainda imperfeito, já vive uma era nova, após os elevados ensinamentos de Jesus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões que nos ajudarão muito na elaboração deste programa. As perguntas formuladas num domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem fundamentadas. Vamos às questões deste domingo. Um ouvinte que se identificou pelas iniciais AMS trouxe-nos a seguinte questão. No caso de uma pessoa gay ou lésbica,
quando o homem se sente atraído por outro homem ou a mulher por outra mulher, isso pode ter sido um erro na reencarnação? Já ouvi dizer que quando há troca de sexo de uma encarnação para outra, o espírito se complica nessa situação. É verdade? Por que, na sua obra, Kardec não trata de homossexualismo? Não existe um fator único que explique a transexualidade, caro AMS. Podemos lhe indicar a leitura do livro que tem por título Desafios da Sexualidade, autoria do Dr. Alexandre Pérez, onde você vai encontrar o assunto com mais detalhes e terá mais elementos para refletir sobre a questão. Na verdade, a condição de transexual pode fazer parte da trajetória do espírito, de suas necessidades e caminhos que veio percorrendo. Desse modo, como parece que você está entendendo, o indivíduo já nasceria com uma tendência sexual definida. É possível que após encarnações seguidas num determinado sexo e a necessidade de ter experiências também no sexo oposto possa favorecer a manifestação homossexual. Mas não deve ser apenas isso. Não é tão simples assim. Temos de considerar o que houve antes, qual a trajetória que o espírito veio fazendo. O Dr. Alexandre Pérez, em sua obra, considera que o impulso ocasionado pela inversão sexual pode ser ostensivo ou moderado, e isso depende de cada caso. Do mesmo modo, não podemos esquecer que os impulsos do heterossexual, tanto homem quanto mulher, também podem ser ostensivos ou moderados. O sexo pode ser motivo de paz ou de guerra, de amor ou de ódio, de romances idílicos ou de tragédias passionais. O que sabemos, caro ouvinte, é que devemos respeitar a tendência sexual das pessoas, como queremos que respeitem os nossos próprios problemas relacionados ao sexo, acolhendo a todos indistintamente. Na verdade, devido às nossas dificuldades evolutivas como sociedade, ainda alimentamos tabus e, por vezes, até atitudes hostis quando as pessoas não se enquadram nos padrões que a sociedade reconhece como normalidade. Por último, podemos lhe dizer que, ao que tudo indica, Allan Kardec não tratou dessa questão na sua obra porque ela ainda não era sentida em sua época com a dimensão social que adquiriu hoje em dia, no momento de rápidas e profundas transformações. E o mesmo ouvinte de iniciais AMS ainda formulou a seguinte questão: ninguém quer adoecer e muito menos morrer. O mesmo não queremos para as pessoas que amamos ou respeitamos. Isso é muito humano. Porém, aprendemos com o Espiritismo que essa não é a vida verdadeira. Ela é passageira e às vezes muito breve. Nós não nos conformamos com isso e queremos que Deus nos cure de toda doença e nos salve da morte. Por isso, vamos atrás de milagres. Por que temos tanta dificuldade de aceitar a vida como ela é, mesmo sabendo que doença e morte fazem parte de nossa experiência na Terra? Mesmo sabendo que esta vida é passageira e que em alguns anos não estaremos mais aqui, ainda assim, a regra é viver o máximo possível, pois esse apego à vida física faz parte do mecanismo da natureza. É o que acontece com os vegetais e os animais, que lutam até suas últimas forças para sobreviverem. Sobreviver é a lei da vida. Logo, esse impulso para superar a doença e vencer a morte é um mecanismo de que a natureza lança mão para preservar a vida. Encontramos este tema em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo Lei de Conservação. Não fosse assim, ou seja, se não dessemos à vida biológica seu justo valor,
a tendência seria adoecer e morrer com facilidade. Ou então, o que é pior, pôr fim à própria vida. E se assim fosse, não viveríamos o tanto quanto é necessário em cada existência para o espírito cumprir sua tarefa na Terra. Logo, a vida física ou biológica não é apenas necessária, mas é imprescindível à nossa evolução. Devemos dar a ela o devido cuidado para não desperdiçarmos oportunidades. Assim, quando somos acometidos por alguma doença, procuramos uma forma de nos curar, até porque não sabemos o quanto nos resta de vida. Se descuidamos, podemos morrer antes do tempo aprazado ou comprometer a saúde de tal maneira que ficaremos impedidos de cumprir a missão para a qual nascemos, por negligência ou falta de cuidado. O mesmo em relação à morte. Agora mesmo, neste tempo de pandemia, estamos vivendo um momento importante para aprendermos a valorizar a vida. Se não nos defendermos desse vírus, se facilitarmos sua propagação, não só em nosso prejuízo, mas em prejuízo de toda a população, poderemos partir antes do tempo e levar muita gente conosco. O que significa, na linguagem de André Luiz, para cada um de nós, provocar um suicídio ou um homicídio indireto. Além dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, temos agora a vacina, que chega a tempo de salvar muitas vidas. No entanto, se apesar de nossos esforços, assim mesmo não conseguirmos debelar a enfermidade ou impedir que a morte ocorra, é porque estávamos destinados a viver menos ou a sofrer mais com o impacto da doença. É natural, portanto, que as pessoas procurem se curar, evoquem Deus na hora difícil e queiram se safar da morte. Trata-se, portanto, de um impulso natural de preservação, sustentado pelas leis da natureza. Este é um lado da questão. Contudo, além disso, há as limitações espirituais de cada um de nós, o medo da doença e o pavor da morte, próprio de quem ainda não adquiriu a necessária convicção nas leis da vida. Logo, é perfeitamente legítimo que as pessoas procurem os meios de se curar, até mesmo a cura espiritual, que muitas vezes ocorre, para despertá-las para o amplo significado da vida, para a certeza da imortalidade e para a concepção de um Deus justo e misericordioso. A vida na Terra está em nossas mãos. Curar-se de uma doença, no entanto, não significa uma cura definitiva. Sabemos disso. A verdadeira cura é a cura do espírito e não a do corpo. A cura do corpo pode ser um meio de despertar a pessoa para Deus, mas quando ela não vem e se prolonga indefinidamente até a morte, por mais esforços que se faça para alcançá-la, é porque essa experiência tem um sentido espiritual profundo para o qual o espírito precisa despertar o quanto antes. A nossa ânsia de viver, portanto, faz parte da vida. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ao narrar a morte e a desencarnação de um dos personagens, descreve com detalhes a extraordinária luta que o corpo empreende para não morrer. Os instrutores espirituais nos chamam a atenção para isso. Em séculos passados, o valor do corpo foi subestimado por várias ordens religiosas que pregavam o sacrifício físico como condição para a salvação da alma. Hoje sabemos, por intermédio do Espiritismo, que o nosso corpo tem um valor inestimável para a evolução do espírito, mas isso não quer dizer que ele seja mais importante que o espírito. Amai vossa alma, mas cuidar também de vosso corpo, afirma o espírito Jorges no Evangelho segundo o Espiritismo. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, de Victor Diepman,
psicografado pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. Use os seguintes telefones: fixo 3471-0700, celular 981-792405 e WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Fomos buscar em nossos arquivos mais uma questão que nos parece muito apropriada neste momento. A questão, enviada na época por uma de nossas ouvintes, é a seguinte: por que, quando a gente vai ficando velha, também vai perdendo o gosto pela vida? Jamais devemos perder o gosto pela vida, cara ouvinte. Quando percebemos que essa situação pode estar acontecendo conosco, se não pudermos superá-la sozinhos, precisamos buscar ajuda. Aliás, buscar ajuda é a regra geral. A vida é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Por isso, cada idade, desde a infância até a idade mais avançada que um ser humano pode alcançar, tem um papel importante e significativo, porque cada uma delas tem sua própria característica e seu próprio papel em nos ensinar a viver melhor. Ao contrário do que muitos podem pensar, o Espiritismo valoriza muito esta nossa passagem pela Terra. Embora esta vida não seja a verdadeira vida do Espírito, porque o Espírito está destinado a viver num plano superior, a vida é indispensável para que ele se aperfeiçoe e atinja seus mais altos objetivos. Por isso, cabe a cada um de nós, apesar de todas as dificuldades e decepções que temos de enfrentar, especialmente na velhice, defender e preservar a própria vida, dando-lhe um sentido cada vez mais elevado. Isso não será bom apenas para nós, mas para aqueles que estão ao nosso lado e que precisam aprender conosco. O desgosto pela vida, prezado ouvinte, decorre do materialismo, ou seja, da forma enganosa de viver, ao valorizar mais os bens materiais e as vantagens imediatas da existência humana. Se nos apegamos ao imediatismo, pensando em levar vantagem em tudo, aqui e agora, se não aprendermos a ver nos problemas desafios ao invés de impedimentos, se não consideramos as necessidades dos outros, quer dizer, se nós nos trancamos em nosso próprio mundo egoísta, achando que estamos sendo passados para trás, vamos cair no abismo da desilusão, porque queremos fugir de nós mesmos. Precisamos aprender a nos aceitar como somos, cientes de que Deus precisa de cada um de nós para ajudar a construir um mundo melhor. Todos fazemos parte de seus planos, dos planos divinos. O problema é procurar o sentido espiritual de nossa existência e descobrir o que devemos fazer aqui e agora para cumprir com a nossa parcela de responsabilidade no projeto de Deus. Ninguém é inútil na ordem universal. Cada qual tem seu valor e seu papel na construção da vida e do universo. Se a juventude é a idade do vigor físico e da busca de metas arrojadas, principalmente as metas imediatas, a velhice deve ser a idade da reflexão, da análise dos verdadeiros valores que o ser humano deve preservar, porque eles são a nossa única e verdadeira riqueza. Por isso, as pessoas idosas trazem consigo o acúmulo de experiências com que podem ajudar os mais novos a caminhar com mais discernimento e segurança diante dos desafios. É a idade ideal para isso. A sabedoria é uma construção da vida inteira. Não podemos simplesmente desperdiçá-la depois de a termos conquistado com tanto trabalho e sacrifício. Mas se a sua condição hoje está tendendo para o pessimismo e a desilusão, procure fugir dela. Chegou a hora da renovação de suas forças interiores.
A doutrina espírita tem um manancial de muitas lições que nos ajudam a retomar o caminho, criando ânimo novo. Conheça o Espiritismo, leia obras espíritas, pense na grandeza e na bondade de Deus. Ele não poderia descartar os idosos de seus planos de reabilitação do ser humano e, com certeza, em toda a sua vida, neste momento, Ele precisa de você. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora mesmo e concorrer ao livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, de Victor Dippmann, psicografado pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. Use os telefones 34710700, 981792405 e o WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, lei natural ou lei de Deus. Até domingo passado, falávamos neste programa sobre a condição dos animais na ordem natural da criação, mostrando que a natureza tudo se encadeia e cada ser, como cada coisa, se solidariza uns com os outros. A lei que prevalece nesse complexo sistema de relação entre tudo, que existe nos domínios da natureza, é a lei da cooperação. Passamos hoje, caro ouvinte, a estudar a lei divina ou lei natural, mas agora voltada para a nossa vida de relações uns com os outros, ou seja, para a nossa vida moral. Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes pensadores da humanidade, já no século XVII, dava o nome de lei natural à lei de Deus. É o primeiro capítulo do livro terceiro, ou, se quiserem, da terceira parte do Livro dos Espíritos. É a pleiade de espíritos conduzida pelo Espírito da Verdade que trouxe o Espiritismo através de Allan Kardec. Utilizou-se dessa denominação que parece ser a mais apropriada para definir a relação de Deus com a natureza ou com a sua criação. Este tema começa logo na questão 614 do Livro dos Espíritos, onde fica definido que a lei de Deus, ou lei natural, é eterna e imutável, e portanto perfeita. Por isso mesmo, ela não está sujeita a mudanças. As leis humanas, sim. Estas mudam de tempos em tempos, de povo para povo, mas as leis divinas permanecem imutáveis. Aliás, elas não só permanecem imutáveis, como constituem o modelo ideal para o qual as leis humanas estão permanentemente se dirigindo. Se olharmos para o passado da humanidade, podemos constatar essa busca se operando ao longo dos séculos nos diversos povos do mundo, visto que as leis humanas da atualidade, por mais imperfeitas nos pareçam, são moralmente superiores às leis da antiguidade ou da Idade Média, e aos poucos elas tendem a se aperfeiçoar mais ainda. Conclusão: tudo se encaminha para Deus, e Deus, na sua perfeição, governa o mundo através de suas leis.
nova era. Você está ouvindo Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, que apresentamos todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio AM 1060 kHz. Aguardamos sua comunicação. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Suspensos os passes no Caminho de Damasco. Atenção! Com o agravamento da pandemia em nossa região neste início de ano, levando as autoridades a determinar a restrição das atividades não essenciais, o Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, na Rua Gabriela 178, suspende temporariamente as reuniões de passe do domingo e tão logo se estabeleça a situação, retornará a tal atividade. E atenção, ouvinte, as palestras virtuais de segunda-feira, via YouTube e Facebook, continuam a ser apresentadas às 20 horas. Amanhã, dia 18 de janeiro, José Benevides Cavalcante falará sobre o tema Provas e Expiações do Dia a Dia. As reuniões virtuais de estudo da terça-feira já retornaram nesta semana, dando continuidade ao estudo da obra No Mundo Maior. As reuniões virtuais de sexta-feira, estudo da obra Libertação, de André Luiz, também já retornaram nessa semana, às 20 horas, pelo Google Meet. Livro do mês. O Clube do Livro Espírita de Garça está trazendo para seus associados, neste primeiro mês do ano, mais um lançamento da editora Petit. Trata-se do romance Quando o Passado nos Alerta, autoria do espírito Antônio Carlos, pela mediunidade de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O interessante enredo dessa obra gira em torno de um fato que faz o personagem principal identificar-se com o seu passado numa outra encarnação. Por R$ 18,00 apenas você pode participar do Clube do Livro Espírita de Garça, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 988 130905 ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org, informando nome, telefone e endereço de entrega. Você pode contribuir para os serviços assistenciais do Lar Meimei, instituição de assistência e apoio à família, fazendo doações de gêneros de primeira necessidade para a cesta básica ou doando materiais usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 3471-0604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Biblioteca Batuíra. Por conta do distanciamento social, a Biblioteca Batuíra, que há vários anos vem atendendo o público de nossa cidade, não pode desenvolver regularmente seu trabalho neste ano de 2020. Mas, com certeza, novas oportunidades se abrirão para o prosseguimento de seus serviços junto à comunidade. E esperamos que isso aconteça o mais breve possível. E atenção! Desencarnou na manhã deste sábado a senhora Elza Marra, mãe de nossa companheira de trabalho neste programa, Sônia Alexina Marra, e de outra nossa companheira das lides espíritas, Solange Oliveira Rocha. Logo, a Sônia não apresentará hoje a costumeira mensagem de todos os domingos. E Momento Espírita rende homenagem à sua já saudosa mãe Elza, pertencente a uma das famílias que fundaram o Centro Espírita Caminho de Damasco há mais de 80 anos. Elza está sendo recebida na espiritualidade pelos seus pais e demais familiares, pioneiros do movimento espírita em nossa cidade de Garça. E passamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição, entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram mensagens. Trata-se do livro Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, de Vitor Dipman, psicografado pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. E o livro sai para a ouvinte Maria Lúcia Gonçalves. Parabéns, Maria Lúcia Gonçalves, residente aqui em Garça. Parabéns, Maria Lúcia Gonçalves.
sorteada no programa de hoje, venha retirar seu livro aqui na portaria da Rádio Universitária, a partir de amanhã e até a próxima sexta-feira no horário comercial. Pedimos aos sorteados que não deixem de pegar seu livro logo na primeira semana. Caso contrário, perderão o direito ao livro, que será sorteado novamente no próximo programa. A equipe de Momento Espírita e o Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, fazemos votos para que todos prossigam neste ano novo com ânimo e coragem renovados, sob o amparo de Deus. Que a nova etapa se lhes abra mais uma grande oportunidade de realização, proporcionando saúde e paz a todos.